saio da competição e a culpa é da competição? Pelo amor de Deus. Tá fácil demais. Não é isso o quê? Eu entendi errado. Posso ler aspas? Peraí, posso ler aspas? Deixa o Elton ler as aspas. Posso ler as aspas? Eu vou te explicar. Vamos lá. E é uma experiência. E o Cruzeiro não pode jogar essa competição. Nós não queremos jogar essa competição no futuro. Os cruzeirenses não querem jogar essa competição. Temos que jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. Leonardo Jardim. Eu já ouvi um negócio parecido com isso há algum tempo. Eu acho que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Sérgio Sete Câmara. É isso que você ouviu alguma vez? Foi isso mesmo, cara. Parecido. Inclusive, na oportunidade, chamaram o Sérgio Sete Câmara de arrogante. Isso. Por ter dito isso. Não, o quê? Não foi isso. O contexto é diferente. O Atlético foi bicampeão da Copa Comebol, que basicamente é o que é a Sul-Americana hoje. Então, naquele momento, o que os torcedores se queixaram então você trata 2 títulos importantes da história do clube como 2 títulos de segunda divisão. Era esse o contexto e era isso que incomodava. O que o Jardim disse é diferente. O que ele acha que o Cruzeiro tem que jogar Libertadores. E, convenhamos, não é só ele que acha isso. Eu acho isso, você acha isso, o Elton acha isso, o Valu acha isso. Então por que não desistiu da competição antes? O ponto... Calma, deixa eu chegar lá. O ponto eu acho que os 2 daqui hoje, eles têm que jogar a Libertadores. Eu acho isso e ponto, beleza, tudo bem. Mas agora vamos lá falar sobre a questão da Sul-Americana. Então, mas... A tristeza pra mim maior acontece no jogo passado, quando o Cruzeiro perde pro Palestino. Ali, eu, Thiago, e aí tô falando da minha parte, da minha cabeça, do meu pensamento, joguei a toalha. Falei, cara, não tem como mais o Cruzeiro avançar na Copa Sul-Americana. E adotei esse discurso de lá até ontem, aqui no programa, quando a gente abordou o jogo. Eu disse, eu fosse o Cruzeiro, desistiria da competição, porque não dá mais. Não dava mais, independentemente do resultado do União de Santa Fé contra o Palestino. E eu achava que o Palestino venceria o União de Santa Fé igual venceu. Foi da forma que foi, mas eu achava que venceria. Então, assim, o ponto é o seguinte. Eu acho que o Cruzeiro adotou a estratégia correta no jogo de ontem. Qual foi a estratégia? De preservar os jogadores. Gostou da palavra, Valor? De preservar os jogadores. Preservar os jogadores que estavam mais cansados, fadigados. E utilizar, cara, dar mais rodagem pra meninada nesses jogos. E o que tem a ver o que você tá falando com o que a gente tá querendo tratar aqui? Calma, vou chegar lá. Então, olhando pra tudo isso, eu honestamente acho que quando o Jardim dá esse discurso, ou utiliza esse discurso, ele simplesmente quer minimizar uma eliminação que, claro, foi vergonhosa. Isso é inevitável, isso é indiscutível, foi uma eliminação vergonhosa. Mas, cara, a gente chegar aqui hoje e bater no discurso do Jardim, que tá simplesmente querendo minimizar uma situação para manter um grupo ao lado dele... Mas é isso mesmo, é minimizar uma situação, ela é muito importante. Você tá reduzindo a importância da eliminação? O HG, a eliminação já tinha acontecido. Quer um pano pra passar? Porque tá feio. Cara, em 12 pontos, eu não sei se vocês escutaram o que eu ponto disse. em 12. Você tem 2 jogos como o Chucky Rune, eu não conseguiu ganhar dos caras. Eu não sei se vocês escutaram o que eu disse, mas a eliminação foi vergonhosa. O ponto é, o Cruzeiro já tinha sido eliminado pra mim no jogo contra o Palestino. Então como é que foi? Ontem só foi sacramentado. Então ontem, se ele chegou na pré-eleição... o Cruzeiro entrou em campo com um time completamente modificado. Legal. Eu gostei da estratégia, mesmo se não tivesse que preservar os atletas. Gostou da estratégia, pela questão, gostou da eliminação aí. Parabéns, a eliminação. Gostei da eliminação. O Cruzeiro não tinha mais que pensar em Sul-Americana. Imagina como é que foi a pré-eleição dele. A Sul-Americana acabou tem 2 semanas. Então por que não desiste, irmão? Mas desistiu. Ontem ficou nítido que o Cruzeiro tinha desistido. Então beleza. Ontem ficou nítido. Então beleza. Então o Cruzeiro não conseguiu a classificação e ontem ele desistiu. Então os torcedores que estão pistola com o vexame, você diz assim, entuba essa aí. O torcedor ficou pistola até o jogo anterior. Para, Thiago. Confia em mim. O torcedor ficou pistola até o jogo anterior. Se fosse o Diniz lá falando aquilo, você tava esculhambando o Diniz aqui hoje. E se é o Cuca falando aquilo, você tava esculhambando o Cuca aqui. Também não, adoro o Cuca. Mas o Jardim não pode. O Jardim é o seguinte, ganhei. Não é isso, ganhei, tá tudo certo. É só você olhar o que aconteceu. Empatamos todo mundo, perdeu, é a competição. O problema é a competição. É o elenco que eu tenho, é a competição. Ele já tinha percebido que o Cruzeiro estava eliminado. E aí no jogo de ontem, não tinha a mesma relevância dos jogos anteriores. O Cruzeiro tinha uma situação muito difícil pra se classificar. Não tá conseguindo nem se explicar. Eu tô me explicando. Tá nada. Pra mim a eliminação já tinha acontecido contra o Palestino. Quer um Waze aí pra achar o caminho? Quer o Waze pra achar o caminho? Ficou chateado pelas 3 primeiras rodadas. O jogo de ontem, o torcedor já tava conformado. Tá feio passar pano, cara. Eu tô passando pano, eu tô te explicando o que aconteceu, só que você não quer entender. Valor, bom dia. Eu fiquei meio perdido aqui. Ontem, quando a gente estava tentando montar a escalação do Cruzeiro, qual foi o jogador que eu e você falou assim, não, se viajou, joga?
A gente achou que o Matheus Pereira poderia estar. Mas parece que... O Viajou joga ontem, que eu e o Valor levemente ficamos iludidos, não deu certo. Imaginei que jogasse. Bom dia para quem nos assiste, para quem nos ouve aí no Band News na área. Eu não vou nem me alongar muito do vexame do Cruzeiro, porque eu já fiz isso contra o Palestino, né? Eu disse que aqui o Cruzeiro estava virtualmente eliminado da Copa Sul-Americana, que seria um vexame histórico. Explica para eles. Ontem acabou se consolidando o vexame. E eu tô, assim, surpreso, porque os portugueses são tão expressivos, né, naquilo que dizem a respeito, mas o interessante de um programa de debate é exatamente as opiniões contrárias, né? O Jardim, é bom deixar-se claro que desde o início em que ele aterrissou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, ele disse que já que ele estava chegando aqui é porque as coisas não estavam acontecerem bem no Cruzeiro. A eliminação da Sul-Americana na fase de grupos na 4ª rodada tem também a assinatura do Leonardo Jardim, do grupo de jogadores, mas principalmente de um departamento de futebol que planejou muito mal o começo de ano do Cruzeiro, virando o ano com um técnico que deveria ter sido demitido em dezembro, demitindo este técnico em 27 de janeiro. Dito tudo isso, eu permito-me discordar dos amigos que entendem que ele acabou achincalhando a competição. Quem acompanha, se você der um rápido Wikipédia e consultar a história do Cruzeiro em torneios sul-americanos, vai ver que a maior parte da história do Cruzeiro ela foi escrita na Libertadores e não na Sul-Americana, com todo o respeito que a competição merece. Não é errado você tratar uma competição que tem a sua importância, mas não é a principal do nosso continente. Isso acontece na Europa, é normal. A Europa League não é o principal torneio. Nossa, que contorcionismo você tá, irmão. Se eu puder completar, Everton, porque eu sou responsável pelo que eu falo. A fala do Jardim, você pegou e transformou naquilo que você quis para dar a sua opinião. Tá certo, eu tô dando... Tá certo. Eu tô o Cruzeiro dando, perdeu com o Diniz ano passado a Sul-Americana, vocês lamentaram e deram porrada no Diniz aqui. Eu vou poder completar o raciocínio ou não? Se eu não puder completar o raciocínio, eu consigo... Mas era o mesmo torneio, irmão. É o mesmo torneio. Emocionou São vários cruzeirenses. Quantos cruzeirenses não se emocionaram em chegar na Sul-Americana? Dois cenários completamente diferentes. Qual o tamanho da felicidade do torcedor cruzeirense em disputar a Sul-Americana? O Cruzeiro não disputa Libertadores desde 2019. Eu já tinha parado há muito tempo. Mas deixa eu desenhar para vocês um cenário que vocês não estão entendendo. O Cruzeiro no ano passado chegou numa final com um elenco muito mais frágil do que esse, numa situação completamente diferente da atual. A expectativa desse ano era de que o Cruzeiro ganhasse muito mais do que a Sul-Americana. A expectativa deste ano é de que o Cruzeiro ganhe muito mais do que a Sul-Americana, do que ele consiga um sucesso maior do que ele conseguiu na temporada passada, que foi quando ele chegou numa final de Sul-Americana. A expectativa é maior. No ano passado, a expectativa que a gente tinha era de um Cruzeiro, ou quando a gente começa o ano... Quando eu começo o ano, a minha expectativa era do Cruzeiro brigar contra o rebaixamento. Chegou na final. Quando começa o ano, antes do Pedro Lourenço assumir, a minha expectativa era de um Cruzeiro lutando contra o rebaixamento. Chegou na final da Sul-Americana. Maravilhoso. Mas é contexto. Maravilhoso. Ou vocês tiram o contexto de lado. Mas, sério, hoje... Chama anacronismo. Peraí. Quando foi começar a Sul-Americana, muita gente apontou o Cruzeiro como favorito. Um dos favoritos. E o Cruzeiro deu um vexame histórico. E o Cruzeiro queria, sim, essa competição. Se a gente pegar as nunca falas, falou ontem que ele não queria. Se a gente pegar todas as falas, o Cruzeiro queria e muito essa competição. Aí agora que não ganhou, também eu não queria. Não foi isso que ele disse. A fala dele também eu não queria. Você tá trazendo como você quer, Elton. Você, o HG. Eu tô lendo de novo. Você não sabe interpretar. Você não consegue. Você não consegue interpretar tudo isso. O Cruzeiro não pode jogar essa competição. Nós não queremos jogar essa competição no futuro. Os cruzeirenses não querem jogar essa competição. Temos que jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. Nossa senhora. Tá bom. Desfazendo a competição. Desfazendo a competição. Então, e a realidade do Cruzeiro hoje, se você falou aí, o Cruzeiro disputou e muitas Libertadores. O Cruzeiro tem história pra caramba na Libertadores. Ninguém nega. Só você digitar lá e olhar. Ninguém sou eu que nega. tô falando, não. A história do Cruzeiro que diz. Ninguém nega. Não sou eu, não. Ninguém nega. E aí? Faz o parâmetro, então. A realidade do Cruzeiro hoje é outra. E por isso hoje ficar na realidade tem que estar satisfeito com a realidade. Eu jogo no futuro
Cruzeiro e deixa a Ele não tá jogando, cara. Aumentou a responsabilidade dele. Aumentou a responsabilidade dele. Você tá fazendo uma interpretação aumentou a responsabilidade. Não, então, para com isso. Então, e continue se esforçando aí pra ficar lá na turma do G4 e do G6. Pra mim, vocês estão muito mal. Se esforce. Porque jogou uma resposta. Agora tá muito fácil agora, depois da desclassificação vexatória, faltando 2 rodadas da primeira fase, depois de 2 jogos como o Chuca e Runa não ter conseguido ganhar dos caras, colocar a culpa na competição. Nossa. E aí, Foi quem isso que ele entendeu fez. desse jeito, Foi isso que ele fez. quem Tá entendeu bom. desse jeito tá errado e só vale quem defende. Não, tá certo Só vale vocês, quem defende. tá certo vocês. Só vale quem Vocês defende. que estão certos. Um vexame Vocês estão ficando histórico. O gigante das Agora, tem Copas não quer ganhar mais uma Copa, tem não. Um monte de torcedores, Meu Deus. tem um monte de torcedores que agora, depois do que disse o Jardim, já perdeu mesmo, tá desvalorizando, tá? Não estamos nem aí. Então, se ficar na Sul-Americana pro ano que vem, desiste esse ano. Acabou o campeonato. Se não entrar na Libertadores, que eu acho que vai Que entrar, loucura que você tá aí falando, desiste, não é? Que loucura que você tem tá falando, Tem que cara. desistir ou tem que jogar? Cara, deixa eu te falar. Eu tô te fazendo uma pergunta, me responde. Não tem que desistir Tem de que- nada, mas tá ok, nítido então. que ele tá nítido e claro que o que disse o Jardim é: o Cruzeiro tem que jogar Libertadores. É só isso, irmão, isso gente. eu tô cansado Qual de que saber. Então, mas você tá cansado Eu tô de saber, cansado mas de tá saber. distorcendo, Ele desvalorizou a competição, cara. Que ele não desvaloriza a competição, Olha só diz que isso, o Cruzeiro ó. tem que jogar Ué. Libertadores. Olha isso, Na, El. na cabeça dele, Jardim, A realidade é o Cruzeiro outra, tem que irmão. jogar Libertadores. A realidade hoje é outra. Mas ele quer mudar. Beleza. A minha Então realidade esforça. é uma. O que Então eu quero. esforça. Mas ele, quem falou que ele não tá Só mandar ele esforçando, embora. a gente Ele é o ver. responsável. É a só gente mandar ver ele o que embora. Tá acontecendo no É Cruzeiro. só mandar ele Nossa. embora. Ele tá se esforçando. Não, ninguém tá tanto é que o falando Cruzeiro isso. É pega só essa mandar ele embora. ironizando. É só, não, Você tá ironizando não. Ninguém Vocês tá estão dizendo colocando isso. onde vocês Ninguém tá querem. dizendo Então, isso. então eu vou Não, colocar onde quero não, também. ninguém Já que falou avacalhou isso. o programa, Ninguém vamos falou avacalhar isso. geral. Não é avacalhar. A Não, opinião não é diferente não. da sua Não é não. Não é o avacalhar, programa, não. Mas isso Imagina. que vocês estão fazendo hoje é Tá bom, o avacalhação. contorcionismo de Tá bom. vocês O que pra vocês defender que é o estão seguinte, fazendo hoje é se é avacalhação. o Cook é porrada, se é o Everton, Diniz o é que você e o porrada, Elton mas estão o fazendo hoje é Jardim não avacalhação. erra. Quem tá falando O de Jardim, cara? não Para erra. com esse O que negócio. não erra. Para com O esse Jardim negócio. não O Elton erra. já falou uma Hoje o bobagem Jardim uma não vez erra. que o Jardim é o Papa. É. Falta de respeito É. com a opinião aqui é dos outros, não é minha não. Não, vocês estão Não é minha, contorcionistas não. pra defender. Não é Não é defender, Vocês estão ninguém tá defendendo o defendendo, cara. fracasso Ninguém e tá vocês estão defendendo. a Ah, declaração. pelo amor de E Deus. ela é pesada e o fracasso é imenso. Ah, pô, é mesmo? O Pô, que vexame novidade, é colossal. O vexame Sério? é colossal. É? E aí o contorcionismo de vocês pra defender é um negócio nojento. Que defender quem tá Vocês estão de defendendo, brincadeira. cara. Vocês estão de brincadeira. Tá bom. Contorcionismo pra Tá defender. bom, a verdade é de vocês, tá Se bom? é o Diniz Tá aqui, era Vocês ganharam, você porrada. ganhou, viu, Elton e HG? Não, Vocês não, eu ganharam, não quero ter parabéns. razão. Vocês ganharam. Não, mas quero vocês ter não têm razão. Vocês ganharam, razão. parabéns. Não quero ter Mas se razão. você quiser ter razão Não quero ter razão. com uma distorção Distorção de quê? absurda de realidade, Distorção igual de vocês quê? estão fazendo. Qual que é a distorção da não tem- realidade? Vocês estão distorcendo, Qual vocês estão que é a dizendo que o cara tá desvalorizando a Sul-Americana. Ele Você saiu da simplesmente boca valorizou dele, a irmão. Libertadores. Saiu da boca dele, Saiu da pô. boca Ele dele. simplesmente Saiu valorizou da boca a dele. Saiu da Libertadores. boca dele. Ele só disse que quer que o Cruzeiro jogue E a meteu Não, não, pra não. cima dele uma pressão Nada demais, cara. gigantesca. O que você... Tá, e qual o problema? E qual o Você tá problema? gaguejando por quê, irmão? Sabe que... Deixa eu te falar um negócio. Quem chama a responsabilidade pra ele é porque tem capacidade e competência. Ninguém tá discutindo parece que isso. então. Na Mas pra mim Sul-Americana tá ele não parecendo teve. que então. Na Tá Sul-Americana me ele não parecendo que vocês teve. estão Por que ele não contestando a teve na competência do Sul-Americana? cara. Por que ele não teve na Sul-Americana? Porque ele tá valorizando outra competição agora. Então você acabou de falar, ele desvalorizou. Tá valorizou. Então, Valorizou. Você acabou de se Estão entregar. pegando um Cara. corte da entrevista e tirando de contexto. Não, Não, é eu muito li comum. um trecho Isso é muito inteiro. comum. Isso é muito comum. Eu li É da a primeira. O trecho inteiro não é a entrevista É a inteira, campanha. Elton. Só te avisar. Não, mas peraí, Você tirou o trecho e fez o contexto como muitas pessoas fazem. Parabéns. Peraí, isso é fácil. Parabéns. Pode pegar peguem a coletiva, por favor. A coletiva e deixa a frase dele inteira. Eu não tirei de contexto. Tirar de contexto é eu muito peguei fácil. do primeiro ponto Aí até o último favorece ponto. a sua opinião. Não. Por favor, Mas por fica, favor. vocês estão Por com a opinião favor. Não, correta. porque aí tá questionando o meu caráter. Por Não, favor, não tô pega. questionando seu caráter, não. Tô questionando a sua opinião. Não, questionando o meu caráter. Não tô questionando seu caráter. Não vem Valu. com essa de levar pro Não, pessoalzinho. Valu, não tô falando eu tô falando da pessoalzinho, sua. não. Não vem pra. Porque olha só. Eu tô falando da sua opinião. Você Vamos lá. ouviu o que ele disse de um É uma contexto aspas. e aí deu a sua opinião. Não, E Ponto. vocês estão Ponto. distorcendo. Aqui, Você, Everton. é uma aspas. Você Peraí. ouve. Tá? Band Não tô- News não na tô- Minas. Hoje a briga foi tão feia que o Samoa. Entrou até comercial. Até comercial. Trem Tô falando em virou uma comercial, loucura. Nada deixa eu de caráter, deixa nada eu só- de caráter. Nós temos, ué. nós temos Não, um não, áudio não. aí. Se você quer levar pra esse ué. lado, você leva. Ó, Tem um áudio tá aí. contestando o Tá que bom. eu tô tirando. Então tá bom. Ué, se eu tô tirando de contexto, eu tô sendo mau caráter, pô. Pra mim, vocês estão distorcendo. Quando eu- Não, pra mim, quando você Tá tira de bom. contexto, é uma Eu falta tô tirando de compreensão. contexto? Tá bom. Pra mim é falta de compreensão. Eu tô tirando Não de é falta contexto? caráter, Eu é não falta de tirei- compreensão. não, peraí, Vocês não eu- compreenderam, vocês não ok, conseguiram entender. eu ti- E cara, tá tudo Mas eu bem. tirei de contexto? A gente tá aqui pra explicar pra vocês. Pera não aí, tem eu tirei de problema. contexto isso aqui?
Cara, pra mim vocês estão tirando. Eu tirei de contexto? Eu tirei de contexto? Sim, você está distorcendo. Eu tirei de contexto, é uma Você está aspas. distorcendo. É uma aspas. Sim, Com eu início, pedi meio e aspas. fim. Você Com está início, meio e fim distorcendo da as frase dele. aspas. Então tô explica distorcendo. pra nós, Vocês prof. estão distorcendo as Explica aspas. pra nós, então, Ele prof. simplesmente disse que a Libertadores estou vale mais distorcendo. do que a Tá rindo por Sul-Americana. quê, prof? Porque eu não tô conseguindo entender a loucura que vocês estão vivendo. Então o problema é com você. Então a não mesma comigo. coisa que o Sérgio Sete Câmara fez em 2019, a mesma coisa. A Mesma coisa. mesma Mesma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Desvalorizar a Olha competição. como é que você tem que ter cuidado com as palavras. E o Sérgio não teve naquela Falou ocasião. aqui o e professor, Hoje, e o hoje, Pasquale Fernandes. Pois é, ele Eu foi não mais tenho cuidado com a educado. palavra, Vai, não. O Pasquale. Leonardo Jardim Thiago, foi mais Thiago, educado. eu falo rasgado. Me ensina. Eu não tenho problema nenhum. Você defende Eu rasgado, é falo diferente. rasgado o que eu tenho que falar. Não Ele tem foi mais problema nenhum. educado. Deixa eu falar Ele foi um mais negócio. educado. A Porque frase é a ele disse- mesma. Não, A frase não é a é, mesma. não é a mesma, Eltinho. Uma coisa é você dizer que a Sul-Americana é a segunda divisão do continente. A outra coisa é você dizer que a Libertadores vale mais que a Sul-Americana. E é só isso. E ele mentiu? Não. Agora, quando você diz que é a segunda divisão do continente, pra mim é uma mentira. Cara, porque eu não a considero uma segunda divisão. Eu só acho que ela vale menos E que é a uma, Libertadores. é uma E ponto, Copa cara. muito importante. Tá aí o Racing que provando momento isso. ele disse que não é tá aí o importante? Racing provando Em isso. que momento ele disse que não é importante? Campeão da Recopa Mas quando ele disse que não é líder, e importante? líder do seu grupo Mas da quando ele Libertadores. disse que não é importante? Parabéns. Quando ele né? disse que não é importante? Porque isso que vocês Lê não de estão novo entendendo. aí a frase, Pode Altinho. ler. Lê de novo aí. Eu quero saber É quando uma ele disse que não é experiência. importante. E o Cruzeiro não pode jogar essa competição. Nós não queremos jogar essa competição no futuro. Os cruzeirenses não querem jogar essa competição. O Cruzeirense fez de tudo para ir para lá o ano passado. Temos que jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. Leonardo Jardim. Então, em que momento ele disse que ela não vale? Que ela não é importante? Ele simplesmente valoriza mais a Libertadores. É isso, Thiago. O plano do Jardim, o plano do Jardim deu É certo. simples, né, Thiago? O plano do É Jardim. simples. Aqui, Vocês não estão entendendo uma coisa aqui, básica. Jardim foi o genial. plano do Jardim deu Foi certo, genial. de acordo com o Parabéns. Elton e com o HG, deu certo. Gente, ele eu- queria ser eliminado É dessa isso. competição e foi. Claro que não queria. De acordo com a É opinião óbvio dele, que ele está tentou. certo. Gente, eu o acho que Jardim queria. queria, até Então a terceira pronto. rodada, Então até a pronto. terceira rodada da fase de grupos, ele queria classificação para as oitavas de final. Não conseguiu. Ele falou, cara, agora eu tenho que entregar uma forma de minimizar o que aconteceu. Porque nesse momento, depois de 3 rodadas ruins, ele conseguiu finalmente encontrar uma forma de jogar do Cruzeiro. Fala aí que de dê novo, certo. Léo Jardim. Deixa eu tentar que o prof não conseguiu me explicar. Vai. empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores. E por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Supervalorizou a competição. Ele não Ninguém Não quer voltarmos jogar, nós não pra- queremos. não- Ano que vem a gente não, não quer estar quer aqui. voltar. Tipo assim, ó, eu fui numa balada, eu não gostei, eu não quero estar lá de novo, aí eu saio e falo, eu não quero estar aqui, Quer eu não que eu- volto ano quer que que eu te- vem. quer que eu te Aí explique? legal. Vai ser Não, até você não bom tá te explicar conseguindo, nessa cara, situação. você não tá conseguindo se explicar. Você não está conseguindo entender o que nós estamos dizendo e quer que a gente entenda o que você está dizendo. Onde eu gostaria Aqui, de estar sempre? Onde eu gostaria de estar sempre? Cara, eu não quero saber, você não é, você não Lá você no não- Pátria Cozinha do Brasil. Todos os dias eu quero estar lá. Tudo bem, meu irmão. Tudo bem. Todos os dias eu quero Tudo estar lá. bem. Tudo bem. Só que eu não consigo, É. eu não tenho nem agenda pra tal. Nesse caso, não é o que o Léo Jardim falou. Ele Eu não não tenho nem gostaria agenda de pra tal. estar na Sul-Americana sempre. Então, aí eu Ele chegar não no gostaria. restaurante Cara, aqui do lado e falar tá assim, ó, feio, eu prefiro tá feio estar que lá é o no seguinte, coisa. Não quer dizer que seja Você ruim. Só tá que lá é feio, melhor. tá feio Pelo porque amor de Deus. tá feio que vocês estão tentando Tá nítido, um cara, vocês estão ficando contorcionismo completamente monstruoso para loucos. defender, e se essa declaração sai de um pé de rato Aí brasileiro, contorcionismo não ofende o caráter, não, é entendi. porrada. A opinião é porrada. diferente Você é tem que parar contorcionismo. com isso, meu. O Diniz a ano opinião- passado, discutindo. o A Diniz opinião ano passado diferente. perdeu a Quanto o Elton final da tá eu Sul-Americana só te perguntando se eu tô e foi certo ou tô errado. achincalhada. Você tá perdendo um Eu aliado. não tô te Achei chamando, calhado. eu não Um quero aliado. me aliar a você. Você tá perdendo não um preciso de aliado. aliado. Você Prefiro tá andar perdendo um sozinho. aliado. Eu Você quero tá aliado, perdendo um cara. aliado. Obrigado. Tá Eu tô perdendo bem um aliado. sozinho. Tá vendo? Eu Tá tô bem perdendo um sozinho. aliado. Fica tranquilo que eu tô bem Tá sozinho. perdendo um aliado. Eu não quero. Eu não perdendo quem um disse que eu quero me aliar a Tá você. dançando- Esse papo Tá de dançando igual contorcionismo Quem tá disse? falando o quê? Ofendendo o meu caráter. Então Ninguém tá falando acabou. do seu caráter, não. Então Tá falando da acabou. sua opinião. Então tá bom. Não, é rapaz. porque Vocês sentiram têm que dor parar aqui com hoje. isso. É porque Então, sentiram o dor Elton aqui tá muito hoje. errado. Quer dizer, O Elton mas eu não tá tô errado. querendo me aliar a você. Vocês estão errados. Para com isso, cara. Você tá Vocês achando estão que errados. você tá achando que você é o Vocês quê? estão O Vladimir Putin, alguma coisa do tipo? Não quero me aliar a você, Eu, não, no seu cara. lugar, ficaria bem satisfeito de ter cara. Thiago Fernandes ao meu lado. Ah, Você para tá com isso, pensando cara. que você é o Xi Thiago na minha Jinping? vida já basta eu, por Que é favor. isso, não conta É. Por favor. Você tá achando que você é o Kim Jong-un?
Cara, Por favor, eu não né? quero Você tá falar sobre... achando que você é quem, irmão? Eu sou gigante. Você foi buscar apoio Eu ali sou e se gigante. lascou. Vai! Buscar apoio? Vai buscar E desde quando eu apoiozinho preciso de ali? apoio? Eu já Vai cansei Zé, de lá. eu discutir. também não preciso, Eu já não. cansei de discutir. Eu também não Eu já preciso, cansei de não. discutir nesse Fique, programa com fique, 4, 5 fique à caras. vontade que eu também Eu já não cansei de preciso, não. discutir. Fique à vontade que eu também não preciso, discutir não. nesse programa com 4, 5 Fique à caras. vontade. Coisa A única linda. diferença minha pro Valverde, eu tô pelo jeito. Vai. A educação Continua. que a dona Maria Helena deu pra ele não conseguiu Continua. absorver. Não consegui, Vai não. mais. Porque o Inclusive, cara tá sendo mal educado comigo. Eu não fui em 90 inclusive com você interpretação de texto, puxa vida. Hoje aqui tá Mas difícil. não é Aliás- problema meu. Você tá batendo num cara que tá com. Eu não tô que pensa batendo em igual você, Thiago. Eu não Você tô tá fa- batendo num cara que Cara, pensa igual eu você. só tô falando assim, pra Você mim tá não batendo num cara que pensa a mesma coisa que Pra você. mim não faz Você diferença. tá ficando louco Pra hoje. mim não faz diferença você tá ou não do meu lado. Eu não ligo. Você tá batendo num cara que pensa a mesma coisa que Tá você. bom, Thiago. Desnecessário. Eu não ligo. Aqui a gente discute opinião. Tá bom. Se você não gosta de mim, não tem problema. Não, O Thiago. ponto é o seguinte: aqui a gente Você acabou de, discute opinião. você Balu. acabou de falar pra Balu, não tem levar pro problema você gostar pessoal. de mim. Cara, você acabou. Mas você que tá levando pra que, pro pra que pessoal. você tá levando? Pra que você Não, tá não tem dodói? problema. Como O que eu vou tô falar te igual dizendo é o você. Você seguinte, tá dodói aqui por a gente tá quê? debatendo opinião. Desse Você lado, tá dodói por desse quê? lado, do seu lado. Você não tem que estar Não tem dodói. problema nenhum. Eu tô zero dodói. Não Então me tá importa com bom. nada. Então, O que eu tô nem dizendo- eu. O que eu tô te dizendo é o seguinte. Ah, eu quero me o que eu tô aliar. Eu dizendo não é quero assim, aliado, mas cara. você Desculpa. tá viajando nessa parada de contorcionismo. Eu não quero aliado. Ai, contorcionismo. Mas eu não quero aliado. Ai, isso você Desculpa. fala do meu caráter. Ninguém tá Eu- falando do eu seu não caráter, quero aliado. rapaz. Aliado, A gente essa tá do aliado discutindo foi opinião. boa E eu demais, tenho a mesma opinião que Aqui. você. Grita mais que tá baixo. Mas eu falo alto, esse é meu tom de Isso, voz. grita. Não mas tem que se achar ruim comigo, grita não. mais. deixa eu contar uma coisa. Vai mais. Vai. Vai Sabe o quê, aquela irmão? história? Sabe aquela história do eu avisei. Mas quando foi, Eu quando foi avisei. que eu precisei de corroborar Você foi com a opinião entrar de pra alguém? defender e se lascou. Não tô defendendo Isso o aí que o Valu, eu tô Valu defendendo a fez, opinião sabe do o que que é? Jardim. Traição. O Valu traiu seu apoio. não, Isso vocês aí no tão- meio político acontece muito, né, Tim? Nossa. Na política acontece muito. Dois do mesmo lado começam a se engalfinhar e no final das contas todo mundo perde. Então é o seguinte, continua defendendo. Mas defendendo Entra mais, quem? faz Mas aqui. o que eu tô defendendo? Hashtag te amo Valu, mete aí. Mas eu gosto dele, se ele não gosta de mim, é o Não, problema dele. ninguém tá falando de gostar ou não Diz gostar, muito não. mais sobre ele do que eu. É que você teve tanta dificuldade, contorcionismo assim, tão grande pra defender, você foi se perdendo eu a tô ponto de você assustado desagradar com o vocês. cara que tava do seu lado. Não. Isso é um negócio impressionante. O nosso problema aqui não foi em relação ao conteúdo. Foi o fato dele dizer contorcionismo. Ah, isso aí fala de caráter. Eu falo aqui, cara, nada aqui é de caráter. Nada aqui é de caráter. A gente tá discutindo opinião. E eu acho que você e o Elton estão, assim, viajando no mundo da lua. Sim. Mas distorcendo completamente Boa uma parte da declaração torcida do técnico. Cruzeiro também. Que boa parte da torcida do Cruzeiro. Meu irmão, Você não ó, vai seguinte, conseguir apoio de seguinte, ninguém falando, aqui, falando presta uma bobagem atenção, dessa. eu não você tenho tá que ter falando- apoio de Mas você ninguém, tá falando não. bobagem. Tem Mas que você ter tá apoio de falando ninguém, bobagem. não. Hoje o programa é Candidato sobre não tem apoio. não, Bobagem. irmão. Não Hoje- quer ter hoje o apoio, programa não. é sobre Eu não tô apoio. nem Não tem aí. apoio de ninguém Eu não tô falando nem isso, aí. não. Só que é o seguinte, 2 pesos e 2 medidas. 1 peso e 1 medida. Eu não quero falar de 2 e 2. 1 peso e 1 medida. Você vai, quando essa declaração sai da boca do Sete Câmara, é arrogante. Olha aí, agora quando sai da boca do Jardim, não, mas ele tá certo. É assim mesmo. Não, mas ele não desvaloriza. Nossa, mas você tá Ele não comparando- desvali- você tá comparando maçã ele com não banana, cara. Elas não tem nada a desvalora, ver. ele não Elas desvalorizou simplesmente a são frutas, só que elas não tem competição. nada a ver. Ele não desvalorizou a competição. Tá Meu tudo Deus. certo. Ele queria ganhar a competição. Ele mete que não quer jogar, que não quer estar ali, que o Cruzeirense não quer estar ali. Meu irmão, quer estar e quer ganhar qualquer Ele coisa. só valoriza a Libertadores. Qualquer coisa. É diferente do que vocês estão então ele dizendo. tá certo. Então se pegar a Sul-Americana, tira ele como treinador e coloca outro, né? Ele não quer disputar. Ele não quer. É porque fracassou. Quando fracassa, você disse que não queria mais. Deixa eu te Se falar um negócio. tivesse ganhado Verdade é ontem, essa, tava cara. no jogo. Se o Cruzeiro. Não tava no jogo. Esquece, já que tinha acabado. E o Palestino e Muxucuna vão se enfrentar, vão empatar e acabou. Jogo de compadre. Essa Denúncia! Mas seria. esse hiperfoco no Jardim é excelente pro CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre A Matos. culpa da derrota da Não, ele desclassificação é não só tem- dele, não, né? ele não tem A nenhuma vitória- responsabilidade. O mesmo HG. Cruzeiro que Ele- ontem ele- foi ele é o desclassificado menos- meteu 2x1 no Flamengo ele é o e 3x0 menos- no Bahia. Não é o mesmo Cruzeiro, a escalação é diferente. Não, Você não, quer não, que eu o cante mesmo pra você? elenco, irmão, montado Não, pela porque direção. Você falou o mesmo Não, Cruzeiro. não, o mesmo, mas é Não, o montado mesmo elenco. e que o Jardim O mesmo elenco. está recuperando, Quando né? perde, a culpa é de que um, o quando ganha, a culpa é de outro. Não, ninguém tá falando Aliás, isso. a culpa nos méritos. Quem baseia-se para comentar em cima de resultados Você tá gaguejando, irmão. você. Você tá gaguejando. Entendeu? É você, é porque... Não tá conseguindo Não dá, sair né? do lugar. É. Vocês estão na areia movediços com o Parabéns. argumento de vocês. Pô, Quanto mais vocês legal. tentam pedalar, mais vocês vão afundando na areia Não, movediça. o elenco foi muito Hã? bem montado. Não, isso aí é O outra elenco foi história muito que nós bem já montado. discutimos. Essa eliminação é só dos jogadores e do Jardim. Aliás,
eu sugiro que o Cruzeiro demita o Jardim, porque eu acho que já ficou provado. Ironia. Já ficou provado que o Jardim aqui, é o principal responsável. da alma. O Jardim é o principal responsável da alma. pelo vexame do Escorre Cruzeiro. no canto da sua O boca. principal vexame da história do Cruzeiro é protagonizado pelo Jardim. Então, mandando o técnico embora, trazendo coisa. mais Olha onde 7 você tá indo. na janela, Que trazendo mais 7. Faz o seguinte, traz mais 7 na janela e mais 11 em janeiro E do ano manda que vem. depois ele E embora. depois manda embora de novo. Manda embora o próximo técnico em 27 de janeiro. Porque tá tudo certo no planejamento do Departamento de Futebol do Cruzeiro. É totalmente responsabilidade do Jardim. Ninguém tá dizendo isso. Eu tô. Não. Eu tô. Ninguém tá dizendo. Não, de Quando o maneira Cruzeiro, nenhuma. quando o Cruzeiro vai lá, Que exagero. Eu tô dizendo. quando o Cruzeiro vai lá e abutou o Flamengo, no final do jogo, a gente chega aqui e fala, tá azeitado. Demais. Responsabilidade do técnico. Cruzeiro melhorou, peraí, Cruzeiro melhorou, Responsabilidade e melhorou do Jardim. consideravelmente, porque o Léo Jardim está organizando esse E time. recuperando atletas E que não recuperando jogavam atletas, sozinho, como você pregou que exatamente. jogaria. Exatamente. O elenco do Cruzeiro é top 3 do... Não é, nunca Quem foi. falou isso, Você, irmão? por várias oportunidades, pintou aqui nos donos da bola que o elenco do Cruzeiro era elenco pra brigar na cabeça o ano Não, mas inteiro. continua falando. Não foi. Ele Continua tá, falando. ele tá É que agora que recuperando fracassou que pra você tá fazer... falando isso. É, porque... Aí, então, beleza. Recuperou mérito mesmo? pra ele, É. fracassou. Ah, não, pau mas na aí direção. é o quê? O HG Pau na é diretor direção. de futebol. Pau Você na tá direção. reproduzindo o Então, discurso dos eu diretores só de elogio futebol. quando ganha. Entendi. E se for campeão. Quando perder, pau na direção. Quando ganhar, mérito pro Diniz. Desculpa. Pro Jardim. Vai ser isso o ano inteiro, então. Então é pau velho. quando fracassar na direção e méritos pro Léo Jardim quando ganhar. Ganhou, Léo Jardim recuperou. Perdeu, pau na É diretoria. inacreditável que a gente esteja discutindo a declaração do Léo Jardim. É inacreditável, é uma perda de tempo. inacreditável. Não, Aí não é é- é onde eu falo. A declaração Eu vou foi um falar um ponto. negócio pra vocês. Eu vou falar A um negócio declaração pra foi um vocês. ponto. O principal- Classificação A classificação vexatória. é vexatória, Vexatória. HG. Só que isso não Vexatória. pode olhar. A gente não pode olhar pra declaração Aí do ele Léo vai Jardim aí ele vai e pra achar que coletiva. o Cruzeiro Então, beleza. desvalorizou a Então, beleza. competição. Ó, O Cruzeiro foi mal nos Isso que 3 vocês estão primeiros fazendo jogos. aqui Pelo amor de será Deus. usado contra Eu tô vocês cuspindo várias vezes pra na cacete. temporada. Tá cuspindo mesmo, perdigoto voando dentro do estúdio. Mas não pegou Isso é ninguém. nojento, Eu tô irmão. olhando ele Isso é cai na mesa. nojento. Eu tô olhando ele cair na Nojento. mesa. Quando vocês me Nojento. irritam, eu começo a cuspir sem nojento. querer. Olha só, Pois deixar é. bem claro assim, não Isso é ligo, nojento. não ligo pra ameaça, não ligo pra nada, tá? Ah, isso será usado. Será usado eu não contra ligo vocês pra aqui. absolutamente No tribunal. nada. Eu No não tribunal ligo, eu não ligo pra do isso. Band News na Tá? área. Eu não, ligo mas pra esse isso. tribunal é incoerente. Sabe por que ninguém vocês não ligam? Ninguém Eu não liga Sabe por que pra vocês não vocês ligam? pensam, pelo Porque amor de Deus. vocês não, assim como a mim, Manda o Jardim vocês embora não que resolve. reconhecem a incoerência do que vocês falam. Eu Claro que não reconheço. reconhece, cara. Você até que reconhece. Claro que Aquele não ali reconhece, não. cara. Aquele O que senhor eu tô- ali não. o que eu tô incomodado Pera aí que eu nessa tenho que história falar do é esse alto cara aqui. aí, tá, Presta importante, atenção, fala aí. isso aqui é importante. Alô, Léo Jardim. Eu vou te ajudar agora. Presta atenção. A FBR Incorporadora e a Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!